Em 2023, não faltaram eventos astronômicos espetaculares. Tivemos eclipses, passagens de cometas, chuvas de meteoros, 4 superluas, tempestades solares colossais e exibições de auroras de tirar o fôlego, entre outros fenômenos impressionantes. Agora você vai acompanhar uma reportagem feita pela nossa querida Flávia Correia. Eu só emprestei a voz ali, mas a produção, seleção de imagens, tudo isso foi feito pela Flávia Correia. Vamos acompanhar. Os entusiastas da astronomia não tiveram do que reclamar em 2023, um ano marcado pelos mais variados e fascinantes eventos celestes. Só eclipses, tivemos 4, 2 do Sol e 2 da Lua. O primeiro deles foi um eclipse solar híbrido ocorrido em abril. Um eclipse solar acontece quando a Lua desliza entre a Terra e o Sol, lançando uma sombra no planeta e bloqueando total ou parcialmente a luz solar. Além dos 3 tipos mais conhecidos, parcial, anular e total, existe também um quarto padrão, extremamente raro, que é denominado híbrido. Basicamente, esse tipo combina um eclipse anular visto de alguns pontos da Terra e um eclipse total a partir de outros, a depender do horário do dia. Esse evento não pôde ser visto no Brasil, mas 6 meses depois o país foi compensado por um espetáculo de tirar o fôlego que foi inclusive transmitido ao vivo pelas plataformas do Olhar Digital, o eclipse solar Anel de Fogo. Na ocasião, ao passar na frente do Sol do ponto de vista da Terra, a Lua estava no apogeu, ponto mais distante do planeta, ficando com a circunferência aparente menor que a do astro, o que acabou formando uma espécie de aro em volta dela, rendendo imagens incríveis como essas que você está vendo agora. Já um eclipse lunar ocorre quando a sombra da Terra esconde a Lua, que fica escura e, portanto, invisível no céu durante alguns minutos. Isso acontece porque a Terra se posiciona exatamente entre a Lua e o Sol, fazendo com que a sombra do planeta seja projetada sobre o satélite natural. O primeiro eclipse lunar de 2023 aconteceu em maio e foi penumbral. Nesse tipo de eclipse, a sombra da Terra não é suficientemente escura para reduzir o brilho da Lua, que fica apenas um pouco mais, digamos, apagada. Em 28 de outubro, aconteceu o último eclipse do ano, que foi um lunar parcial. O evento pôde ser visto inclusive em alguns lugares do Brasil. A maior parte do país observou somente a fase penumbral, ou seja, as mudanças na coloração da Lua foram muito tênues, quase imperceptíveis a olho nu. Já alguns locais do Nordeste foram contemplados com um pouco do eclipse parcial. E quem aí se lembra do frenesi que foi em 1986, na expectativa pela passagem do cometa Halley pela Terra, hein? Há poucas semanas, o mais famoso dos cometas atingiu Afélio, o ponto mais distante do Sol da órbita de 75 anos do objeto ao redor do astro. Isso significa que ele está começando o caminho de volta, devendo passar pela Terra novamente em 2061. Tem chão, hein? Além do Halley, outros corpos celestes da mesma categoria ganharam destaque na mídia em 2023. Em fevereiro, o cometa C2022-E3-ETF, popularmente chamado de Cometa Verde, fez uma passagem próxima da Terra. E vejam só que imagens lindas foram capturadas. Em setembro foi a vez do Nishimura, considerado o cometa mais brilhante do ano. A expectativa em torno da passagem deste corpo celeste perto da Terra era grande, já que, se conseguisse sair ileso da perigosa aproximação com o Sol, logo em seguida ele só voltaria a passar pelo planeta daqui a 434 anos. E sim, ele sobreviveu. Não sem antes levar uma bordoada de um jato de plasma solar que lhe arrancou a cauda, regenerada com o passar dos dias. Também teve o Cometa Diabo, como é chamado o cometa criovulcânico 12P Ponsbrock. Ele recebe esse apelido porque normalmente é formado um par de chifres na cauda dele cada vez que o objeto entra em erupção, que aconteceu 4 vezes neste ano. Voltando a falar do cometa Halley, todos os anos a Terra passa 2 vezes pela trilha de detritos deixada pela última passagem desse objeto. Como resultado, temos a chuva de meteoros Eta Aquáridas em maio e a Oriônidas em outubro. Neste ano, o Observatório Brasileiro no Rio Grande do Sul conseguiu registrar cerca de 560 rastros de luz desta última em apenas 12 horas. E essas não são as únicas chuvas de meteoros anuais. Também não podemos deixar de citar a notável Perseidas, que acontece em agosto, e a Geminídeas, de dezembro, que este ano proporcionou registros impressionantes acompanhados de belíssimas auroras.
E como falar dos eventos astronômicos de 2023 sem citar as superluas? De forma bem simples e resumida, esse fenômeno ocorre quando o nosso satélite natural chega à fase cheia quase ao mesmo tempo em que faz a aproximação máxima com a Terra, ponto chamado de perigeu. Neste ano isso aconteceu em 4 ocasiões, uma em julho, 2 em agosto e a última em setembro. Quando um mês tem 2 luas cheias, a segunda é chamada de lua azul, independentemente de ser super ou não. No caso da segunda lua cheia de agosto de 2023, ela se deu próxima ao perigeu, portanto foi uma superlua azul. Para finalizar essa incrível retrospectiva, 2 fenômenos que são interligados, as tempestades solares e as auroras. Em 2023, completaram-se 20 anos da chamada tempestade de Halloween, que foi o ápice de uma sequência de erupções ocorridas perto do Dia das Bruxas, que culminou em uma explosão definida como X-45. Esses eventos são classificados em um sistema de letras pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, A, B, C, M e X, com base na intensidade dos raios-x que eles liberam, com cada nível tendo 10 vezes a intensidade do último. Neste ano, outra tempestade solar recorde foi observada, uma erupção de classe X2.8, a mais poderosa dos últimos 6 anos. Aliás, ao longo de 2023, diversas tempestades solares foram noticiadas pelo olhar digital, tanto ejetadas de manchas solares quanto de cânions de fogo abertos pela explosão de filamentos magnéticos, como neste caso ocorrido em novembro. Quando os materiais expelidos por tais eventos atingem a atmosfera da Terra, eles geralmente reagem com a magnetosfera, provocando espetaculares exibições de auroras nas extremidades do globo. Logo no início deste ano, em janeiro, um perseguidor de auroras viajou do Alasca até a Finlândia para testemunhar as melhores exibições possíveis das luzes do norte. Ele atingiu o objetivo com louvor, avistando surtos de auroras verdes em movimentos absolutamente malucos, como você pode ver neste vídeo de lapso de tempo, o famoso time-lapse. Uma das exibições de auroras mais espetaculares de 2023 foi um show de luzes multicoloridas ocorrido em abril na Lapônia finlandesa. Essa aurora brilhante foi capturada com um grau excepcionalmente alto de detalhes, com uma magnífica diversidade de cores, amarelas, verdes, vermelhas, roxas e as variedades de tons. Em 2023, também tivemos inúmeras movimentações no sistema solar, com grande parte delas noticiadas aqui no Olhar Digital, como conjunções da Lua com planetas ou interplanetárias, ocultações astronômicas, objetos em afélio e periélio e muito mais. E convidamos você a permanecer com a gente em 2024 para acompanhar todos os eventos astronômicos marcantes do ano que vem.